Abra sua Bíblia comigo, irmãos, em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Treze ao 16. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros, mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado, para não se destruírem mutuamente. Por isso, vos digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Amém? Queridos, a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta muito tremenda, uma carta muito linda. Quarta-feira o Luizinho até falava sobre a viagem de Paulo, né, a Galácia. É uma carta muito edificante, uma carta onde nós somos edificados com relação a coisas práticas do nosso dia a dia, coisas que a igreja vive. E aqui Paulo está ministrando com os irmãos Gálatas, né, os irmãos da Galácia, sobre a questão do amor, a questão de amar ao outro, ao próximo, como a si mesmo. Lá no Evangelho de Mateus também aconteceu esse episódio onde alguns doutores da lei questionaram Jesus, porque sempre os doutores da lei queriam pegar Jesus em alguma coisa, queriam meio que envergonhar para que ele ficasse sem resposta, mas Jesus, com toda a sabedoria, sempre tinha uma resposta à altura que realmente calava qualquer um. E nessa ocasião, mais uma vez, aconteceu isso, e eles perguntaram para Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus responde, bem semelhante ao que Paulo fala aqui em Gálatas. Ele responde que todo o Evangelho, todos os profetas e a lei, eles dependem desse mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E o apóstolo Paulo, um pouco diferente, repete o mesmo ensinamento. Jesus quis dizer o seguinte: não adianta você cumprir toda a lei, você ser regrado em obedecer às regras que são impostas, não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo, não faz aquilo. Se você não obedece aquele mandamento, que é o eixo principal, que é o mandamento que todos os outros contextos dependem dele. O apóstolo Paulo também na carta aos Coríntios, capítulo 13, ele fala sobre o amor. E ele vai falando, ainda que eu dê tudo para os pobres, ainda que eu coloque o meu corpo a ser queimado na chama, se eu não tiver amor, de nada adianta. Então o eixo, irmão, do cristianismo, da fé em Jesus,
ela está baseada no amor. Não esse amor que tem se falado hoje em dia. Hoje tem se falado, né? Nós temos que amar, não importa o que a pessoa faz, tem que amar, dando um pretexto para que a pessoa não precise se reconciliar com Deus, mudar de vida e obedecer a Bíblia. Ele é assim, temos que amar. Não, temos que pregar a palavra de Deus, porque pregar a palavra de Deus também é demonstrar amor. Não é esse contexto de eu esconder aquilo que eu faço, que Deus não se agrada, atrás de uma falsa narrativa dizendo sobre o amor. Não, mas é o amor bíblico. E o amor bíblico é o amor de doação, é o amor de se dar, é o amor de fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito para mim, como a si mesmo. Eu olhei algumas versões desse texto de Gálatas, e algumas versões falam que nisso se resume, igual a versão NVI e Almeida século XXI, fala, nisso se resume todas as leis dos profetas, e algumas versões falam, nisso se cumpre. Ambos significados, versões, são muito fortes. Isso significa que se eu viver uma vida cristã, eu não colocar esse ponto em prática na minha vida, é como se eu não tivesse cumprido nada. Você entende? Como o amor é importante, como a doação é importante, e o se entregar e o amar como a si mesmo, ele fala muito sobre empatia, fala muito sobre eu sentir a dor da outra pessoa. Quando eu tenho empatia por alguém, quando eu sinto a dor, ou eu pelo menos imagino o sofrimento que a pessoa está passando, a dificuldade que ela está passando, o momento de crise que ela está passando, quando eu tenho empatia por alguém ou alguma circunstância está acontecendo, eu faço para aquela pessoa como se fosse para mim. Então, se eu vejo que uma pessoa está com alguma dificuldade, por exemplo, precisando de uma roupa, por exemplo, eu vou comprar uma roupa para ela como se eu comprasse para mim. Eu não vou pegar a pior coisa que existe, pior qualidade, só para dizer que eu fiz uma boa ação. Não, eu farei como se eu fizesse para mim. E esse tipo de coisa, irmãos, começam a nos confrontar no Evangelho e ver que nós precisamos rever muitos conceitos que nós temos, porque nós somos muito egoístas, nós pensamos muito no nosso bem-estar, na nossa comodidade, no nosso conforto. Isso é bom, pensar na família, claro, com certeza, é a nossa prioridade, a nossa família, sim, mas às vezes nós fechamos tanto nessa desculpa, que tem a sua validade, tem a sua veracidade, mas eu não olho de uma forma onde eu preciso amar os outros também, como eu amo a mim mesmo. E quando eu começo a pensar assim, eu começo a olhar para Jesus. Começo a lembrar aquilo que Paulo fala aos Filipenses, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. E esse esvaziar, irmãos, é deixar que as nossas vontades, muitas vezes, fiquem em último plano, para cumprir o propósito que Deus tem. Diz a Bíblia que ele assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Esse é o amor de Cristo, o amor que pensa no outro, o amor que se preocupa com o outro. Quando a igreja entender
a necessidade que o mundo precisa desse amor, o mundo vai ser totalmente impactado com essa verdade. Abra comigo no Evangelho de João. Alguns livrinhos atrás, você está em Gálatas, volta algumas páginas, você vai chegar em João. João capítulo 13. João 13, versículo 34. Vamos ler então. Um novo mandamento dou a vocês, Jesus falando. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vou ler de novo, tá? Deixa essa espada afiada que é a palavra de Deus entrar no teu peito agora e rasgar o teu coração. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Causa e consequência. Causa e efeito. Isso é a atitude, agora vem o efeito. 35. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Uau! Forte, hein? Gente, isso aqui é o Evangelho de Jesus. Se nós amarmos uns aos outros, como Jesus amou, o mundo vai olhar para nós e vai dizer: eles são diferentes. Quero ser como eles. Há algo diferente nesse povo. A forma que eles tratam as pessoas, a forma que eles se tratam uns aos outros, é algo diferente. Mas o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, nós já lemos, mas se vocês ficarem se devorando, se gladiando, disputando o poder uns com os outros, isso não vai acontecer. Infelizmente, irmãos, a igreja, muitas vezes, ela tem um grande amor por trazer as pessoas para Jesus, mas quando as pessoas já estão em Jesus, ela tem o talento ruim, o péssimo talento, a péssima habilidade de afastar a pessoa de Jesus. Criando uma série de regras, uma série de costumes, uma série de condições que Deus nunca falou que tinha que ser assim. E é aquela pessoa que nós aproximamos de Jesus, acabamos afastando. E se nós cumpríssemos aquilo que Jesus falou, amássemos a pessoa, como Ele amou, tudo seria diferente. Tá, pastor, mas vamos tentar entender. O que é amar como Jesus amou? Quem é mais velho conhece essa música, né? Todo mundo pensou, né? Essa música, né? Quem tem mais de 40 pensou nessa música. Os mais velhos, os mais novos, não. Quem sabe você pesquisar no YouTube, você vai achar essa música. É bem velhinha. Amar como Jesus amou, irmãos, é se doar inteiramente. É se entregar sem reserva. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Nós lemos, foi ontem ou foi hoje a história de Isaac? Hoje, né? O sacrifício de Isaac, né? E ali, até eu comentava no grupo, ali
é um exemplo de Deus entregando o seu único filho. Quando Abraão entregou o seu único filho, Isaque, o seu filho, o filho da promessa. Que amor tremendo, extravagante é esse que entrega o seu único filho. Esse é o amor que Deus quer que nós tenhamos. Não de entregar os nossos filhos, não é isso. Mas de se doar pelas pessoas. Se preocupar com as pessoas. Se nós os amarmos, vamos mudar essa palavra, né? Se nós nos entregarmos e nos doarmos uns pelos outros, nós vamos com certeza impactar o mundo. O mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus. Sabe o que acontece hoje? Hoje a pessoa descobre que alguém é evangélico e fala: tu é evangélico? Ah, tá, poxa, que legal, né? Sabe por que essa pergunta? Porque não parece. Não parece que a pessoa serve a Cristo. Porque sua atitude é igual ou pior de outras pessoas. Infelizmente, irmãos, infelizmente, e é o próximo versículo que eu vou citar daqui a pouco, muitas pessoas, elas se escondem atrás de uma interpretação errada da Bíblia, sobre a questão da fé e das obras, e dizem que apenas ter fé, como as obras não salvam, eu tendo apenas fé, eu apenas crendo, eu apenas professando a minha fé em Jesus, eu apenas recebendo a Jesus como meu Senhor e Salvador, isso já está suficiente, porque a minha salvação, ela não vem por obras. Essa é a explicação que se dá. Não, realmente, irmãos, a salvação não vem por obras. Você não vai ser salvo porque você ajuda uma pessoa, você pensa em um semelhante. Isso não. A salvação não tem nada a ver com a gente. O nosso papel no plano da salvação é receber a Jesus, entregar o coração para Ele. Todo aquele que o receber, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse é o nosso papel, entender a mensagem do Evangelho, crer e se entregar. Mas a salvação, ela vem por meio da graça. É pela fé, com certeza. Mas uma vez que eu me tornei salvo, eu preciso amar. O amor, irmãos, não é uma opção. O amor é um mandamento. Ele está lá entre os 10 mandamentos. Aí você pode falar, mas está lá o sábado também. Isso é uma outra história que eu não vou entrar, porque não é o assunto de hoje. Mas para resumir tudo, Jesus falou, toda lei depende dessas duas coisas. Então, se eu sou cristão, se eu professo a minha fé dizendo que eu sigo a Jesus Cristo, e eu não amo, eu estou mentindo. Para quem está começando a ler a Bíblia, agora, quem sabe não entrou no plano de leitura, leia a carta de 1 João. É uma carta pequenininha, são poucos capítulos, você lê ela, acho que em 1 hora, nem vai isso tudo, se lê bastante atenção, lê em 1 hora, você vai entender o que é o mandamento do amor. Nós precisamos amar como Jesus amou. Isso não vai nos dar a salvação, não é isso. Salvação já foi presente, veio de graça, mas isso é uma consequência de vida daquele que é salvo. Porque aquele que é salvo, ele passa a ser um cristão. E um cristão é um pequeno Cristo. E um pequeno Cristo imita as atitudes do seu mestre. E eu e você precisamos imitar a Jesus. E Jesus amou sem reservas. Diz em Isaías, capítulo 53, que ele esvaziou-se. O seu coração derreteu-se como cera. E a profecia se cumpre, porque realmente, além de ele esvaziar-se da sua glória, quando ele estava na cruz e os soldados furaram
o seu lado, a água do seu corpo se derramou e depois sangue. Jesus se esvaziou por nós, se entregou por nós. A última citação que eu queria abrir com os irmãos, Tiago capítulo 2. Peço a atenção dos irmãos, é uma pregação temática, então a gente vai abrimos algumas passagens, mas não perca a linha do raciocínio que estamos falando. Tiago capítulo 2. Versículo 14. Vamos ler. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento e de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Que adianta eu ter um irmão do meu lado que está passando fome, eu olhar para ele e falar assim, ó, meu irmão, seja alimentado em nome de Jesus, barriga cheia agora, amém. Que adianta fazer isso? O irmão está com frio, você vê o irmão com uma roupinha rasgada lá, né, o único moletomzinho dele, e você chega e fala, meu irmão, que o Senhor te aqueça nesse inverno, e que tudo mais, né? Eu não falei nada, vocês que estão em mente poluída. Aqueça-se, que você agora fique confortável, que você agora nesse inverno, fique quentinho com o seu lençolzinho fininho, todo puído. E eu não pegar a mão, botar a mão no bolso, nem que eu compre parcelado no cartão da Van, não faz mal. Aí você fez uma boa ação, que para você faria. Você compraria para você em 12 vezes no cartão alguma coisa que você precisa. Mas para o seu irmão, não tenho dinheiro. Será que tudo que eu não tenho dinheiro para mim, eu não compro? Ou é porque é para a pessoa que está precisando? Se eu não botar a mão no bolso, não me comprometer financeiramente, ir lá e comprar um edredomzinho lá para o irmão, igual eu compraria para mim, para aquecer o irmão que está precisando, ou um tênis para ele, ou uma roupa para os filhos, eu só falo, eu vou orar para Deus prover na vida daquele irmão, ele está passando fome. Não, vá lá e compra um sacolãozinho para ele. A igreja ajuda as pessoas aqui, ajuda com alguns mantimentos, mas às vezes é aquela bolachinha que a criança precisa comer, que é importante também, a criança gosta, um iogurtezinho, ou uma carne, não doamos carne aqui no sacolão da igreja, aquela carne, aquela bandeja de ovos, mas eu amo meu irmão, só que com a hora de botar a mão no bolso, aí eu penso 2 vezes, porque eu penso somente em mim, eu não penso nos outros. Eu estou longe de amar como Jesus amou, estou longe, e vai estar cada vez mais longe dos discípulos serem reconhecidos, se agirem assim. Mas se agora eu começar a olhar para aquele que está precisando, aquele que tem dificuldade, como eu olho para mim mesmo, algo vai ser diferente. Eu falo que eu não tenho dinheiro para fazer alguma coisa, mas se o meu carro der um problema, eu vou dar um jeito de botar o carro para arrumar e vou me virar para pagar, porque o carro é meu. Meu carro, minhas regras. Tem que correr atrás, porque eu preciso trabalhar, eu preciso ter minha vida, eu preciso passear com minha família.
Tudo isso é bom, irmão, tudo isso é bom. Mas será que eu vou pensar no meu irmão que está perto de mim, principalmente, o meu próximo? A Bíblia fala de próximo, ela está falando de pessoas próximas de mim mesmo. Não que eu não possa ajudar a pessoa que eu não conheço. Posso ajudar sim, mas de preferência o meu próximo, o que está perto de mim. Quando eu começar a olhar da mesma forma que eu olho para mim mesmo, eu vou fazer um sacrifício a mais, porque o irmão está precisando, ele é meu irmão, ele é meu companheiro de caminhada, ele é uma pessoa que eu disse que eu amo ele. Quando toca música no culto de comunhão, eu saio, eu abraço ele, eu falo, irmão, eu te amo, quero ser uma bênção na tua vida, pode contar comigo por o que precisar. Será? Será mesmo? O que precisar mesmo? Quando tocar lá o recado do pastorzão, aquele grupo que o pastor chato fica mandando recado, e lá falar assim, ó, fulano de tal, está entrando água na casa dele, ele mora numa região mais baixa, os irmãos podem vir ajudar, tem que parar, assim, ó, irmãos, está bom, já tem bastante gente para ajudar, é assim que funcionam as coisas, né? Mas se fosse a minha casa entrando água, eu gostaria que alguém estivesse me ajudando ali, principalmente se não tem um homem que possa fazer isso na casa. Eu não olho para o irmão que está precisando como eu olho para mim mesmo, não olho, não olho. Ao contrário disso alguém pode, vamos lá irmãos, uma pessoa disse que pode, precisamos pelo menos uns 2, 3 para pegar coisas pesadas, quem mais pode? Quem pode? Quem pode? Ninguém pode. E olha que aqui é bom ainda, aí fora é pior ainda, aqui vocês fazem bastante coisa ainda, está bem mais feio por aí, mas pode melhorar muito, porque infelizmente são os mesmos que fazem sempre. Toda igreja tem que estar envolvida nisso, irmãos, toda igreja tem que respirar esse mandamento de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Gente, isso aqui se resume à lei dos profetas, você entendeu isso? Disso depende as leis dos profetas, eu olhar para o meu próximo como a mim mesmo. Sabe qual é o grande problema? Em especial a igreja brasileira, que é uma igreja muito mística, é que a gente aprendeu tudo menos o evangelho, tudo. Nós aprendemos que quando se entra na igreja, se faz algum ritual, aprendemos que a gente tem que falar um linguajar crentez, nós temos que usar roupas de um como é que fala? Guarda-roupa não, como é que é? Não escutei nada de fora. De um tipo assim, para eu ser parecido com os evangélicos, aprendemos um monte de asneira que não serve para nada. Aprendemos que o crente de verdade é o que anda com a Bíblia embaixo do braço, aleluias, ou que anda com a Bíblia amarrada com elástico atrás, na barra forte dele. Esse é o evangélico de verdade, que o sapato é polido com graxa no Guedes, aleluia. Aí eu aprendo tudo isso, mas eu não aprendo que eu tenho que não botar a Bíblia embaixo do braço, eu tenho que ler a Bíblia. Aí eu passo 20 anos na igreja e não li a Bíblia inteira, uma vez. Tudo que não presta eu aprendi a fazer, mas aquilo que era para fazer eu não fiz. A pessoa que precisa de Jesus entra por aquela porta, ela entra do jeitão dela, tatuada, cheia de piercing, cabelo vermelho com amarelo com azul, aí olha assim e fala, ó Senhor, misericórdia da minha vida, ó, que não seja igual a essa pessoa, igualzinho os fariseus faziam, gente, igualzinho os fariseus faziam, a igreja faz igual. Então a gente aprende um monte de abobrinha, e não aprende o que é importante. Você já pensou nisso? Em fazer uma lavagem de tudo que não presta da sua mente, e ficar só com o que é da Bíblia? Muita coisa ia mudar na nossa mente, gente, se nós fizéssemos isso. Aprendemos muita coisa que não tem sentido nenhum.
e não aprendemos o que é mais importante. A gente vê nos evangelhos, que havia uma classe, Jesus fala bastante sobre ela, são os doutores da lei, é os que entendiam da lei do Senhor, é os que guardavam a lei do Senhor. Eles tinham total conhecimento da Escritura, eles sabiam todos os livros, muitos até de cor, porque eles lidavam com a palavra de Deus diariamente. Só que esses mesmos doutores da lei levaram Jesus até a cruz, porque ficaram tão obcecados em colocar julgo sobre as pessoas, em inventar coisas que não existem, e esqueceram da profecia, que o Messias viria. E o Messias veio, passou, andou entre eles, fez os milagres, nasceu em Belém, como diz a profecia, e eles não viram, irmãos, eles não viram. Eu te falo uma coisa, Jesus está em nosso meio, e nós não estamos vendo às vezes. Lembra quando Jesus fala em Mateus 25? Muitos irão naquele dia, quando Jesus vai dizer, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. E quando fizesse a um desses pequeninos, a mim vocês fizeram. Então Jesus está no nosso meio, e não estamos percebendo que Ele está precisando, através da vida de uma pessoa. Irmãos, isso é o Evangelho. Não estou aqui pregando assistencialismo, não é isso que eu estou falando. Estou falando sobre o amor, e o amor é entrega. Versículo 16, versículo 15, se o irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento a cada dia, e onde você disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém dar nada, que adianta isso? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada das obras, é morta. Resumindo, precisamos fazer a prática, não só a palavra. Gente, palavra é muito bonito. Ixi. Se você, é claro que ninguém faz isso, né? Mas se você pegar e botar na TV Senado lá, ou na Câmara dos Deputados, eles falam muita coisa bonita lá, muita abobrinha também, mas muita coisa na teoria é muito bonito. Estamos pensando no povo, pensando no bem-estar da criança, que passa fome, não sei o quê, e as regiões ribeirinhas, aquelas palavras que você nem sabe o que significa, né? Ele vai falando assim, como ele pensa no pobre, nada. A maioria quer encher o bolso de dinheiro, só isso, quer criar lei, criar e mais coisas para poder cada vez ficar mais rico. Falar, irmãos, não adianta de nada, eu preciso fazer, preciso ser prático. Só sendo prático, eu vou estar cumprindo aquilo que Jesus mandou. Lembra daquela parábola que Jesus contou? Que haviam 2 filhos. O pai pediu para um, filho, vai lá e faz aquele negócio para o pai. O filho, pai, pode deixar, conta comigo, coroa, estou lá, estou junto, vou fazer, beleza? Saiu. Chegou outro, pai pediu, filho, faz para o pai. Ai, pai, eu acho que não vai dar. Aquele filho que falou que ia fazer, não fez. E o outro que falou que não ia fazer, pensou bem, foi lá e fez. Qual que fez certo? Aquele que pensou, viu que estava errado, mas foi e fez. Então falar, irmãos, não adianta em nada. Nada. Quem pode fazer? Eu posso. Depois, pois é, pensando bem, raiz quadrada de 5, é difícil de calcular, e aí não dá.
No calor da emoção, eu levanto a mão, eu falo que sim, eu digo que eu estou disposto, mas na hora de, vamos fazer? Não, eu não faço. Queria refletir com os irmãos algumas coisas que eu quero perguntar a você, para que você reflita, medite. Não precisa levantar a mão, tá? Eu não quero constranger ninguém. Nesse ano 2024, conversei com a Maíra, nós sentimos uma direção de Deus, vamos estar falando muito sobre esse assunto. E queremos encorajar a igreja a respirar conosco, porque eu preciso aprender muito sobre isso também. Não sou perfeito, irmãos, eu falho muito ainda. Respirar conosco esse eixo do evangelho que é o amor e a doação. Quero convidar você a orar a Deus, pedir ousadia, pedir constância para continuar o que começou e aplicar nesse ano 2024. Vai ser uma grande arrancada, não que só faz nesse ano, né? Aí 25 eu não faço mais nada, não é isso. É uma arrancada para virar uma prática. Para aquilo virar uma prática na nossa vida, nós temos que repetir diversas vezes, aí vira um hábito. Então nós vamos estar ministrando muito, encorajando os irmãos muito a fazer isso. Quero que você se faça algumas perguntas. E se fosse para mim? Aquilo que eu fiz para alguém, e se fosse alguém fazendo para mim, eu gostaria? Me sentiria bem? Eu gostaria de ouvir alguma coisa de mim que eu estou falando de outra pessoa? Se eu soubesse que tinha uma câmera aqui na minha casa, gravando a minha mesa conversando, e essa câmera tivesse lá um monitor na casa da pessoa, e ela estava vendo tudo e ouvindo o que eu estou falando dela, eu falaria aquilo? Ou se eu soubesse que era alguém falando de mim, como eu estou falando do outro, eu falaria? Isso é empatia. Isso é fazer, amar como a si mesmo. Como eu não gostaria que falasse de mim, eu não falo dos outros. Como eu gostaria que fizesse para mim, eu farei para os outros. Eu falaria da pessoa se ela estivesse do meu lado. Eu posso dizer, eu falaria sim. Tá, mas se você falaria por coragem de falar, seria certo falar? Ou a pessoa ficaria ofendida, machucada, triste? A maneira de falar também. Eu gostaria que alguém falasse comigo assim, será? Apontasse o dedo na minha cara e falasse as verdades. Eu gostaria que fizesse isso comigo. Se colocar no lugar da pessoa, empatia. Amar o outro como a si mesmo. Vou fazer uma pergunta para os irmãos e levante a mão do seu coração, tá? A mão do coração, aquela que ninguém vê. Quantos aqui estão aqui nesse lugar, ou estão vendo a nossa live, aqui, foram dar um abraço no irmão Xande, no velório do vozinho dele? Quantos foram? Não precisa levantar a mão, levanta a mão do coração. Não tem dom de revelação, mas eu sei que metade, pelo menos, mais de metade não fez isso. E não é dom de revelação isso não. Isso é estatística de fatos anteriores. Agora, se fosse o seu vozinho que você ama demais, e você tivesse diversos irmãos, como o irmão Xande tem, que são perto dele, que são tocados, abençoados por ele, que o Xande é uma pessoa amada pela igreja, não preciso nem explicar isso, que se doa pelas pessoas, que quando acontece um problema, vai lá na casa, ajuda a resolver. O Xande é um servo, é um irmão amado demais. E, pelo menos esses que foram mais perto do Xande,
Será que se tivesse pessoas que você ajudou tanto que você, e na hora que você precisa daquele abraço gostoso, a pessoa não fosse lá, não fosse te dar um abraço, você gostaria? Eu sei que o Xande não está triste, porque um servo de Deus também não fica triste por isso. Não deve se doer. Ai, ninguém foi me visitar, ninguém fez uma festa quando eu nasci, né? Essa música antiga ninguém conhece, tá? Eu tô magoado. Isso também é errado, tá, irmãos? Vamos largar de mimimi. Isso é errado também. Vamos ser crente de verdade. Não fica magoado se alguém não fizer algo para você. Você tem que fazer se esperar que faça para você. Isso é o Evangelho. Amém? Mas eu podia ter feito. Então, irmãos, eu estaria errado também em ficar triste, mas não isenta a nossa responsabilidade de fazer. Porque eu tiro um pouquinho de agudo, está muito agudo. Porque eu preciso entender, da mesma forma que eu gostaria que alguém estivesse do meu lado, eu tenho que estar do lado de quem precisa. Perguntar mais uma coisa. Levanta a mão do seu coração, tá? Só a mão do coração. Em especial as irmãs agora, essa pergunta, né? Qual das irmãs aqui já foi visitar a irmã Priscila e ver o lindo Joaquim? Eu creio que todas já foram, né? Oh, glórias a Deus. Amém. Só que não, né? Mas se você tivesse ganhado um bebê, e quem sabe, não foi o caso da irmã Priscila, ela está muito bem, graças a Deus, ela teve um livramento, ela vai testemunhar depois, está muito bem mesmo, nem parece que fez a cesárea, né, amor? Está muito bem. Mas muitas irmãs passam por depressão pós-parto, passam com dificuldade de amamentar a criança, passam noites terríveis, e um abraço, uma visita é importantíssima. Quem sabe você até um dia ficou grávida, ganhou um bebê e ninguém foi te visitar. Isso deixou você triste. Quem sabe isso aconteceu. Repito, não fica triste por isso. Mas faça a sua parte. Faça seu papel. Então, alô? Então, irmãos, o Evangelho de Cristo, quando fala sobre o amor, o eixo do Evangelho, que é o amor, é eu fazer para o irmão, para o meu próximo, como se fosse para mim mesmo. Então, fique com essa frase martelando, e esse é o tema da ministração de hoje, como se fosse para si mesmo, como se fosse para você. Faça o outro como se fosse para você. É com capricho para você que você faz? Faça com capricho para o outro. É com dedicação, é com tempo, é com atenção? Faça da mesma forma para outra pessoa. Amém? Eu quero lançar um desafio para a igreja. Isso é um desafio, tá? Não é uma sugestão. Eu quero encorajar você a fazer isso agora. E você vai, além de cumprir um desafio, que não é uma coisa fácil, é um desafio, né? Você vai ainda colher frutos de bênção. Olha só, que legal. Tem coisa que você faz que é difícil e não te dá retorno nenhum. Isso vai te dar um retorno de bênção ainda.
quero desafiar você a, neste ano, eu ia falar um por mês, mas eu sei que um por mês é bem difícil. Eu quero que nesse ano de 2024, só que não espera para fazer isso no final do ano, quando tiver o ano acabando, né? Igual aquele atrasado da prova do Enem, que chegou, o portão está fechado. Não. 2024, que você pelo menos, pode ser mais, é daí para cima, o céu é o limite. Quem já faz isso vai dizer, só isso, né? Mas tá bom, glória a Deus. Tem gente que não faz nada, então. 3 pessoas, 3 casais, 3 famílias, você vai conhecer, levar para sua casa, receber na sua casa, convidar para ter um momento diferente com você, um momento, sabe, descontraído, fora do culto, onde você mostra o seu dia a dia, aquele seu cabelo, quem sabe não está tão arrumadinho como no culto. Lá vão conhecer o seu cachorro, vão conhecer lá, muitos conhecem meu cachorro já, né, mas tá bom, vão conhecer lá, não sei, quem sabe o seu marido, a sua esposa que não congrega, não sei o que vai acontecer, mas você vai trazer esse irmão, essa família, para o seu contexto. Detalhe importante, não pode ser os mesmos de sempre, aquele irmão que eu já convido sempre, não, alguém que você nunca fez isso, eu nunca convidei tal, convida aquela pessoa, de preferência que você tenha menos contato no dia a dia da igreja, para você conhecer, saber quem é, onde mora, como se reproduz, né? Essa parte não precisa. Ou saber o fruto da reprodução, né? Quem são os filhos, né? Se tem filho casado já. Enfim, conhecer a vida da pessoa, sabendo o que ela trabalha, o que ela faz. De repente o irmão lá, ele é, sei lá, ele é uma pessoa que faz algum serviço específico que você precise, ou conheça alguém que precise, você pode indicar, esse irmão vai abençoar a vida dele, você vai se interessar em conhecer a profissão, o trabalho, a história dele. Como aqui no portal muitos não são de Itajaí, de onde ele veio, qual é a história dele, conhecer a vida dele. Gente, vai ser uma experiência maravilhosa para você, maravilhosa. Como eu falei, tem irmãos que já fazem isso. 3 fichinha, faz com mais de 10 durante o ano, faz todo mês, toda semana, gente que gosta, que já está na rotina, tem gente que não suporta ser visitado, a minha casa, ela não recebe, que nada, gente, eu não tenho xícaras iguais, a minha xícara é uma da propaganda da Via Cred, é outra xícara do Flamengo, não faz mal, gente. Mas eu não sei fazer estrogonofe para oferecer. Não faz estrogonofe, faz um pão cachorro quente, não faz mal, pão com margarina. Eu não estou fazendo o desafio do MasterChef, não é isso, não é uma experiência gastronômica, não é isso, mas faça para ele aquilo que você gostaria que fizesse para você. Você gosta de uma costela que o osso solta? Você gosta? Quem gosta fala amém. Se você tiver condição, se você puder, que não seja impedimento isso, tá, irmãos? Que não seja impedimento. Mas se você puder fazer algo de melhor para o irmão, faça. Mas que não seja impedimento. Só Deus sabe, pastor, que eu estou passando realmente uma situação muito difícil mesmo. Não seja impedimento. Mas receba. Se não for, quem sabe, dessa forma, com algo que você queira fazer mais elaborado, não faz mal, mas seja com muito amor, com muito carinho, querendo conhecer esse irmão. Você vai ver, quando você encontrar esse irmão no culto seguinte, vai ser outra vibe. Outra vibe. Você vai abraçar e beijar ele muito mais, você vai conhecer, vai perguntar, como é que está o Totó lá, né? Vai ser diferente, vai ser outro papo. Os papos vão ser diferentes, por quê? Você conheceu a pessoa. E quem sabe nessas conversas,
Deus já vai mostrar necessidades que precisam ser resolvidas entre a igreja. E a igreja mesmo vai, de uma forma dinâmica, trabalhar, se movimentar e fazer a obra de Deus. Isso vai acontecer naturalmente. Amém? Paz do Senhor, irmãos. Acho que eu tenho que subir, né? Não sou alta igual a Neiva. Falando nesse contexto do amor ao próximo, quem esteve na virada conosco lá no sítio, vai lembrar que o Luan, o filho da Elaine, que testemunhou no nosso último culto de quarta, Deus falou com ele dentro do presídio e ele desafiou a igreja, a comunidade de Amar do São Vicente, e nós aqui do portal, que é escrevermos cartas para os presidiários. Não precisa saber quem é só escrever uma carta e falar do amor de Deus. A carta tem que ser a próprio punho, a carta não pode ter 1 Coríntios 13, tem que ser por escrito. Não pode ter números. Mas ele falou que o que acontece com alguém que recebe uma carta é algo muito especial. Há muita conversão de pessoas através disso. E enquanto ele estiver lá, ele vai estar dando esse apoio para essa pessoa que recebeu, né? Então, eu não fiz a urna ainda, mas eu pretendo domingo que vem trazer uma caixa e eu vou colocar ali atrás. Tendo uma quantidade legal, a gente vai dar para a Elaine e a Elaine vai colocar no correio para chegar lá. Então, assim, só tem que identificar irmão, mulher ou homem. Ele falou irmão ou irmã, né? Mas mulher ou homem, porque tem o presídio feminino e o presídio masculino. Olá, meu amigo, minha irmã, pode... Uma cartinha, tem bastante gente de férias. Não pode passar de 30 linhas, tá? Ela tem que ser curta. Fala do amor de Deus, irmãos. Só isso. Fala o que Deus fez na tua vida e declara o amor de Deus para essa pessoa. E como ele falou, quem sabe daqui a alguns anos, alguém pode estar entrando por essa porta que teve a vida transformada por causa de uma carta que você gastou lá, 10 minutos. Não pode ser digitada, tá? Tem que ser a própria mão. Só explicando por quê? Porque é passado por uma censura lá. O pessoal do presídio pega as cartas, lê todas as cartas, então você está evangelizando o carcereiro e o detento, né? Então, ele vai ler toda a carta, se tiver algum número, ele pode entender que é um código, dizendo alguma coisa, né? Um código, enfim, para passar alguma informação. Então, não pode. Então, não pode botar número, data, coisa assim. Escreva por escrito, né? 2024, tem que ser assim, tá? E não pode ser muito longa, porque como eles vão ler todas as cartas, quando a carta tem mais de uma folha, eles jogam fora. Eles dão um carimbo censurado e não lê. Se for um versículo, irmãos, escreva o versículo, né? Como a Bíblia diz, no Coríntios, escreva, porque nem todos têm Bíblia para pegar a referência. A maioria lá nem conhece Jesus, né? Então, mais uma forma de nós pensarmos no outro, né? Aplicarmos o amor de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Eu sei que a ministração, irmãos, foi forte para mim também. Não pense você que quando uma pessoa prega, ela prega porque ela vive aquilo 100%, não. Estou aprendendo junto com vocês, tenho muitas falhas, não sou perfeito, estou longe de ser perfeito, então vou me esforçar também para fazer muitas coisas que não tenho feito ainda, mas se não for pelo Espírito Santo, irmãos, não leva na tua força. Ah, mas eu tenho jeito, eu sei fazer isso. Não vai por esse caminho. Peça ao Senhor que te ajude. Porque senão você vai fazer por vanglória, vai fazer por soberba, vai fazer para se aparecer, e aí não vai valer de nada. Nada. Peça ao Senhor que te ajude, para que você seja direcionado por Deus, para fazer aquilo que o Senhor realmente mandar você fazer. Vamos pedir ao Senhor isso? Amém? Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra, que falou com cada um de nós, eu me incluo, Senhor, falou comigo também, Senhor. Eu quero praticar a tua palavra, Senhor. Eu quero entender cada dia mais o que é amar, o que é se doar, o que é se entregar.
eu quero praticar, Senhor Deus, aquilo que se resume à lei dos profetas, que é amar ao meu próximo como a mim mesmo. Senhor, me ajuda, me unge, Espírito Santo, me capacita, me prepara para isso, Senhor, para que eu possa fazer a diferença aqui nesse mundo. Que essa igreja aqui, Senhor, tão pequena, tão humilde, Senhor, num local, Senhor Deus, em Itajaí, não tão nobre, Senhor, como muitos outros, que essa igreja possa fazer a diferença nessa cidade, Senhor Deus, que possa levar famílias a encontrar o Senhor, a encontrar a salvação, a encontrar o amor verdadeiro, Senhor. Usa a comunidade da Marra do Portal 2, Senhor, nos colocamos à tua disposição, para fazer a tua vontade, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, meu irmão, uma ótima semana. Quem voltou a trabalhar, né? Ótima semana de trabalho. Quem está de férias, boas férias ainda. Deus abençoe.